Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre nós neste momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Bom, estamos na quinta aula, né, irmãos? E hoje eu vou finalizar 1 Pedro capítulo 1. Daí na semana seguinte, se Deus quiser, nós vamos para o capítulo 2. Tudo bem? Vou ler aqui rapidamente os 3 versículos de 1 Pedro capítulo 1, versos 22 a 25. Essa palavra aqui diz o seguinte: agora que vocês purificaram sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus e permanente. Pois toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Muito bem, irmãos. 4 versículos, 22, 23, 24 e 25. Até esse momento, nós estudamos sobre andar em esperança e em santidade. E seria de imaginar que uma igreja que anda em esperança e santidade também seja uma igreja unida, uma igreja una. Mas a questão é que nem sempre isso funciona dessa maneira. Certo? Nem sempre isso funciona dessa maneira. Às vezes a igreja ela acaba ficando dividida. E a única coisa que pode, de fato, tornar uma igreja unida é o amor. Propósitos em comum até podem tornar a igreja unida por um tempo. Mas somente o amor pode tornar uma igreja unida de maneira permanente. Eu quero fazer um breve resumo sobre as aulas anteriores, né? E eu enfatizo o amor porque a palavra-chave da aula de hoje é amor, tá? Hoje os irmãos vão sair aqui com 4 páginas de amor. Vão sair com muito amor. O pastor Guto já falou sobre amor ontem no culto, sobre demonstrações de amor, sobre amor delivery, aquele amor que é entregue para as pessoas, né? Eu acho que essa é a forma de amor prático, tá? Hoje a gente quer falar de amor de uma maneira um pouco mais aprofundada. Na primeira aula, nós falamos sobre Simão Pedro, aquele que tem um nome composto, Simão Pedro, indicando as 2 naturezas dele. É o homem de barro que foi transformado em rocha, porque Pedro significa rocha. E Jesus disse certa vez: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele escreve da Babilônia, aqui Roma, a cidade do pecado, para os peregrinos perseguidos da região que hoje é a Turquia, lá no ano 65. Na primeira aula, eu afirmei que nós todos somos peregrinos. Estamos aqui de passagem deste mundo para uma cidade celestial. Na segunda aula, falamos que esses peregrinos, que nós nos incluímos juntos, somos eleitos desde a fundação do mundo. E somos eleitos, sim, a partir do momento em que recebemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então, nós nos tornamos elegíveis para a salvação. Lembrando que esses peregrinos lá no passado eram fortemente perseguidos, né? Tinham muitas privações. Não é o nosso caso aqui no Brasil, em Pompeia, mas pode ser que isso em algum momento aconteça. Na terceira aula, nós falamos que os eleitos foram gerados para uma esperança viva pela ressurreição de Cristo. E eles possuem uma herança incorruptível guardada nos céus. Aqui as heranças, né, elas tendem a, em algum momento, terminar, perecer, mas a salvação, que é essa herança eterna, guardada na Nova Jerusalém, ela não tem fim. E ela é guardada pela fé. E a fé deles, assim como a nossa, ela precisa e precisou ser purificada como o ouro é purificado. O pastor Guto também falou ontem um pouco sobre a purificação, né? O calor que precisa acontecer
para que aquelas substâncias ruins saiam e fique apenas o metal precioso. Muitas vezes, né, a nossa fé é misturada com coisas que não são boas. Tá? E Deus, então, permite tribulações para que a nossa fé seja purificada. Na quarta aula, nós somos chamados para a santidade. E Pedro usa lá Levíticos 11:44, dizendo, sejam santos assim como eu sou santo. E hoje, né, a quinta aula, vamos falar sobre o amor, né? Recebemos o dom do amor de Deus. E interessante, santidade e amor são duas faces da mesma moeda, não é mesmo? Se falamos sobre santidade na semana passada, hoje falaremos sobre o amor. Irmãos, um não existe sem o outro, né? Eles são mutuamente dependentes. Significa o quê? Que santidade sem amor é mero legalismo. É mero legalismo. Agora, amor sem santidade é paixão. É mera paixão. Então, as duas coisas precisam andar juntas. As duas coisas precisam andar juntas. Santidade e amor. E que possamos sair daqui hoje transbordantes de amor. E aqui a Margarete está dizendo que nós temos uma visitante muito ilustre hoje, que é a Cláudia Queiroz, lá de Mondaí, Santa Catarina, né? Minha amiga, minha irmã em Cristo. Cláudia, seja muito bem-vinda ao nosso grupo, né? Nós conversamos, ela disse, olha, eu quero participar. Eu também fiz esse convite para ela, né? E ela é lá da Igreja Batista de Mondaí, a igreja que eu fui pastor lá em 2006, 2007. Seja muito bem-vinda, Cláudia, que Deus possa abençoar muito você, seu marido, tá? E que Deus possa dar muita graça para vocês aí na bela cidade de Mondaí, que é quase divisa com a Argentina. Aí falamos sobre santidade. Sim? Alguém? Ok. Aí nós começamos falando sobre que santidade e amor são duas coisas que precisam andar juntas. O verso 22 começa dizendo o seguinte: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. A purificação, amados, ela deve sempre começar na alma. Alma aqui é a sede da vida, né? Porque há tradução que fala agora que vocês purificaram a alma de vocês, ou purificaram a vida de vocês. Então, a alma é a sede da vida. E Pedro usa 5 vezes essa palavra na sua carta. E alma ou vida aqui, ela envolve todos os aspectos que manifestam vida. Alma, né? É o pensar, é o sentir, é o querer. Não adianta dizer assim, olha, eu fui purificado no corpo, mas os meus pensamentos são ruins. Ou eu fui purificado nos meus pensamentos, mas as minhas atitudes são ruins. Não, a purificação, ela precisa ocorrer em todos os aspectos da vida, tá? E aí a gente vai conseguir sim transbordar em amor. Interessante que certa vez, e isso que não está aqui nesse texto, os fariseus questionaram os discípulos porque eles estavam comendo sem lavar as mãos. E Jesus dá uma dura neles, dizendo assim, olha, vocês ficam tão preocupados aí com a parte externa, mas esquecem o interior de vocês, tá? Lavar as mãos, lavar o prato, isso é muito importante. Mas cuidar do interior, isso é muito, muito mais importante, tá? Então, a purificação, ela precisa atingir todas as áreas da vida, a nossa alma como inteira. O pensar, o sentir e o querer, inclusive os nossos desejos, as nossas vontades precisam estar submetidas a Deus. Há muitas coisas, amados, que contaminam a vida da gente, né? Muitas coisas. E essas coisas acabam bloqueando o amor fraternal. Por exemplo, ira, a discórdia, não é mesmo? A inveja, o egoísmo, a desconfiança, a cobiça. Interessante, a palavra cobiça vai aparecer lá em Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos.
E aquele mandamento diz assim, olha, não cobiçarás nada, nem a esposa, nem o marido, nem a propriedade do teu próximo. Porque a cobiça, ela interfere na nossa relação com o outro e nos leva a praticar atos ruins contra o próximo. Então, nós precisamos purificar essas coisas das nossas vidas. E esses exemplos, ira, discórdia, inveja, egoísmo, são exemplos de impurezas que não devem ser controladas. Nós não temos que controlar a discórdia. Nós não temos que controlar o egoísmo. Nós temos que expulsar das nossas vidas, né? O egoísmo, a cobiça, a inveja, né? Isso não pode fazer parte das nossas vidas. Nós precisamos, sim, expulsar essas coisas. E a palavra, ela continua, diz o seguinte, que nós fomos purificados pela obediência à verdade. Nós fomos purificados pela obediência à verdade. Então, a partir do momento em que nós obedecemos essa verdade, nós fomos purificados. Só que essa purificação, ela leva a vida inteira para acontecer. Ela não acontece no momento. Essa obediência, essa purificação, ela começa no momento da conversão e ela segue para toda uma vida através do processo da santificação. A verdade aqui é a palavra de Deus que me atinge, é a palavra de Deus que me influencia, é aquilo que eu percebi a partir da Bíblia como verdade de Deus sobre a minha vida. E esse tipo de verdade, amados, ela vai desmascarar, ela vai trazer à tona, ela vai trazer à superfície tudo aquilo que há de ruim na minha vida. Seja o meu ódio, o meu descontrole. Amados, como nós somos descontrolados muitas vezes, né? Conversando essa semana com um amigo, com o Márcio e com o Caio, né? Nós falamos sobre o nosso descontrole em relação ao consumo. Uma vez a gente saía para ver vitrines, né? Saía porque, claro, a esposa queria ver vitrine e tal, né? Hoje a vitrine está dentro da nossa casa e nós somos tão descontrolados, né? A gente vai lá e clica e num clique a gente já compra alguma coisa, né? Nós precisamos obedecer a verdade, a palavra e permitir que essa verdade traga à luz aquilo que me tira do equilíbrio, inclusive as minhas finanças. Então, seja o ódio, a inveja, o egoísmo e outras coisas semelhantes, até o consumismo, precisam vir à tona. E aí, assim, somente quando a alma estiver purificada pela palavra de Deus, interessante, o caminho estará livre para o exercício do amor fraternal. Amados, às vezes a gente ouve pessoas falar assim, eu não consigo amar as pessoas, eu não consigo amar ninguém. Por que será que não consegue amar as pessoas? Por que será que não consegue amar ninguém? É porque a alma está contaminada. Ora, se Jesus, que sofreu os maiores problemas, as maiores tribulações que alguém pode sofrer, a ponto de ele ir para a cruz, ainda assim, ele falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Quem sou eu para não amar a pessoa apesar dos erros e apesar dos defeitos dela? Não é mesmo? Muito bem. E aqui nós somos purificados para a verdade, pela palavra de Deus. Então, mais uma vez, irmãos, eu vou enfatizar isso. Quem purifica é a palavra de Deus pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas, tá? As coisas, elas caminham juntas. Elas caminham juntas. E o objetivo aqui é visar o amor fraternal. Agora, como é que eu posso purificar a alma se eu não tenho a prática do amor, da oração, né? Muito importante, da oração e da leitura, do conhecimento da palavra de Deus. Se a palavra, nós falamos semana passada, usando o Salmo 119, que a palavra é luz para os meus caminhos, é ela que vai iluminar, é ela que vai trazer à tona os meus problemas pessoais em todas as áreas. Como eu posso purificar essas áreas se eu não me coloco debaixo da palavra de Deus? Se eu não leio a Bíblia, se eu não estudo, se eu não estou na escola bíblica dominical, se eu não faço questão de participar de um culto. Eu fui tão edificado ontem, fui tão impactado pela palavra de Deus ontem, né? Ela me mostrou tantas coisas interessantes, né? Então, nós precisamos nos colocar, né? Isso não vai nos tornar santarrões, mas vai nos tornar pessoas muito mais agradáveis.
E aqui diz o seguinte, visando o amor fraternal e sincero. É porque há um tipo de amor que não é fraternal. Há um tipo de amor que é egoísta e não é sincero. A palavra-chave hoje é amor. Semana passada, a palavra-chave foi santidade. E hoje a palavra-chave é amor. Nós falamos que santidade e amor são as duas faces da mesma moeda. Uma não anda sem a outra, não é mesmo? Então, assim, eu falei no início dessa aula que santidade sem amor é mera religiosidade, farisaísmo. Agora, amor sem santidade é mera paixão. E a gente sabe que paixão em algum momento acaba, não é mesmo? Esse amor fraternal é um tipo de amor que ocorre após a nossa salvação, porque é o amor de Deus derramado em nossos corações. E quando falamos em salvação, estamos falando em purificação das nossas almas. A partir do momento em que nós nos colocamos debaixo desse amor, as nossas almas começaram a ser purificadas. É um amor que não acontece de uma vez por todas, irmãos, mas de um modo constante e por toda a vida. Agora é o seguinte, o contrário também é verdadeiro. Amados, quando falta o amor fraternal na igreja, então sim, há alguma coisa muito errada. E aí nós temos que iniciar uma purificação. E o amor fraternal é demonstrado em atitudes, né? E o pastor Guto fez um relatório muito bonito ontem, falando, olha, a igreja tem feito algumas ações importantes. E, amados, isso não é para vanglória, tá certo? O amor para vanglória é aquela pessoa que vai lá e faz uma ação, tira uma selfie de si mesma, fazendo ação, e diz o seguinte, isso eu fiz, eu sou bom, eu sou melhor que os outros. Agora, quando a igreja ela torna público algumas ações, não é para se gloriar, mas é para tornar público e é para incentivar para que todo mundo faça isso, para que todos nós façamos isso. Tá? Essa é a grande razão. Muito bem, o amor, ele é fruto do Espírito Santo para quem está em Cristo. E esse amor, ele vai ser o alicerce das demais virtudes cristãs que compõem esse fruto, lá de Gálatas 5. Lá diz assim que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, domínio próprio. Assim, o amor, ele é a base, ele é o começo de tudo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, diz assim que de nada adianta eu ter os dons, falar em língua dos anjos, se eu não tiver amor. Então o amor, ele tem que ser a base de todas as nossas relações. Tudo que fazemos, o amor fraternal tem que ser a base. E tem que ser um amor sincero. Não pode ser um amor egoísta. Tá? Logo, logo eu vou abrir para os irmãos falarem também. Tá? Deste modo, quem está em Cristo e está sendo transformado por Cristo, deve possuir algo da natureza amorosa de Cristo e de Deus. Lembrando que nós temos em nossas vidas a natureza de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. E na medida em que o crente vai se tornando a imagem de Cristo, ele vai se tornando muito mais altruísta e muito menos egoísta. O grande problema é que às vezes a gente vê, isso não chega a ser um problema, né? De ver esse amor na vida das outras pessoas, né? O pastor Guto ontem citou Gandhi. Gandhi fez uma revolução silenciosa na Índia. Silenciosa, uma revolução pacífica. E ele exaltou Cristo, mas ele criticou, olha, eu acho legal, acho interessante o Cristo de vocês, mas o cristianismo que vocês vivenciam não é bom, não é bom. O amor, ele é tão importante na vida do cristão que ele ama Deus quando ele ama o próximo. E lá em 1 João vai falar o seguinte, olha, é impossível que nós falemos que nós amamos a Deus, mas a gente diz que odeia o nosso próximo. São duas coisas que não caminham juntas. Então, se eu digo que eu amo a Deus, o meu amor fraternal, inclusive o amor sacrificial, ele precisa andar junto. O amor, ele é tão importante na vida cristã, da vida do cristão, que se ele ama a Deus, o amor ao próximo, ele precisa andar junto. Se ele fala que ama a Deus, mas odeia o seu próximo, então ele tem um amor egoísta, um amor que só pensa em si mesmo. É uma paixão, não passa de uma paixão.
Pedro, ele adverte aqui para os riscos que o amor fraternal corre. E sim, nós corremos um tipo de risco. E qual que é o nosso risco aqui? É amar de maneira fingida. Quando falta amor entre os irmãos, nós podemos fugir para as formas cristãs de relacionamento que têm aparência de amor. Interessante. Nós podemos apenas aparentar o amor, mas de fato não amar verdadeiramente. E como é que nós aparentamos esse amor? Através de um tratamento amistoso, da cortesia, do tapinha nas costas, né? Mas nem sempre a gente está amando de verdade. A gente está se escondendo atrás de alguns rituais, mas nós não estamos de fato amando. O amor, amados, ele precisa ser fraternal. E esse amor, ele precisa ser sincero. E a palavra sincero aqui, ela transmite uma ideia muito interessante. É um amor sem cobertura de cera. Interessante. Nessa quarentena, a Margarete e eu, nós temos testado algumas coisas em casa, né? Algumas químicas, né? Feito pão, bolo e tal. E esses dias atrás eu fiz um bolo. E aquele bolo, ele não ficou muito bem assado por cima, né? Ele ficou assim, um aspecto meio cru. Ficou um negócio um pouco esquisito. Daí a Margarete falou assim, não tem problema, a gente faz uma cobertura de chocolate, põe por cima e aí não vai aparecer. Não vai aparecer. Às vezes, amados, o nosso amor, ele tem uma cobertura de algumas coisas que parecem interessantes, saborosas. Mas a gente sabe que por dentro a coisa não está tão bonita assim, né? E que a gente possa despertar esse amor na sua plenitude. E que o chocolate, essa cobertura, não seja apenas uma cobertura, mas seja algo que venha a dar sabor. Interessante que no passado havia os vasos muito bonitos, né? E às vezes o vaso saía com alguma trinca, alguma falhazinha e se passava uma camada de cera. E acontecia também algumas joias. E quando aquele vaso, aquela joia passava pelo teste de fogo, se houvesse cera, ele ia revelar a imperfeição, ia derreter, tá? Então, o vaso ou algum outro objeto, ele precisava ser sincero, sem cera, porque ele passava pelo calor e ele se mantia íntegro. A nossa vida, assim como aqueles amados lá de 1 Pedro, né? Lá do século 6, 7 da era cristã, né? Os primeiros destinatários, né? Eles estavam passando por um fogo ardente da perseguição. E o amor deles era um amor sincero, porque muitas daquelas pessoas, apesar de estarem passando pelo fogo, elas não desanimaram na sua vida de fé. Aqui a figura é de um ator. Um ator, ele finge um personagem. Ele finge, né? Porque é da natureza fingir o personagem. E não há problema nenhum, né? Nós, quando vamos assistir a Crônica de Nárnia, sabemos que aquilo é um personagem, né? Mas, às vezes, a gente leva isso para o dia a dia, né? Fingindo, representando um papel. E isso não é legal. Aí a gente acaba tendo a figura de um hipócrita. O hipócrita é um tipo de ator que finge algo e que desempenha um papel. E nós não queremos desempenhar um papel de cristão. Nós queremos ser cristãos. E aí a palavra, ela continua, ela dá seguimento. Amem sinceramente uns aos outros. Amem sinceramente uns aos outros. A versão corrigida, revista e corrigida, fala de amor ardente. Trata-se aqui de um termo esportivo que se refere a esforçar-se com todas as energias. Da mesma forma que um atleta precisa aprimorar sua técnica, e nós falamos dias atrás de que a fé, ela é um exercício como ir na academia, e a gente não ganha músculos, né? Indo apenas 1 ou 2 vezes na semana na academia, mas indo constantemente. Assim, a vida cristã, ela precisa estar submetida à palavra e oração constantemente, a fim de ganharmos musculatura espiritual. E o amor ardente é isso aí. É um esforço com todas as energias. Da mesma forma que um atleta precisa aprimorar a sua técnica, o amor precisa também ser aprimorado. Amados, às vezes o nosso amor, ele é um amor defeituoso, não é mesmo? Um amor egoísta, um amor que logo se esvai. Mas o verdadeiro amor, ele dá trabalho e ele precisa ser exercitado a vida toda. O amor cristão não é um mero sentimento, mas faz parte da nossa decisão de amar. A palavra fala
ame aos outros, ame o teu próximo como a si mesmo. É uma ordem, não é um mero sentimento, porque nós decidimos tratar os outros da mesma maneira que Deus nos trata. É por isso que a gente se arrisca a fazer a oração do Pai Nosso, né? Pai, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os outros. A gente se aventura a fazer essa oração, porque nós queremos amar e perdoar os outros como Deus os perdoou. Isso é uma demonstração de amor. É um tipo de amor que envolve, sim, entre muitas coisas, o perdão. E a gente sabe que não é fácil perdoar, mas Jesus mostrou que é muito possível. O amor, ele deve ser demonstrado de maneira constante ou persistente, ou com muito fervor. Trata-se de algo ambicioso, de uma intensidade extrema, ou seja, o amor deve ter a profunda ambição de servir aos outros. Eu escutei ontem que o Gilson e o Kiyoshi estão importando, né, aventais para a Santa Casa, o lar de idosos. Eles estão ambiciosos, eles não querem importar apenas 1.000, 1.500, eles querem chegar a 2.000, 3.000 aventais, não é mesmo? Um amor ambicioso, um amor que abre mão do seu tempo pessoal e se dedica ao outro. Ele estende a atividade própria ao outro, ao interesse do outro, no serviço do outro. Significa ainda que esse amor precisa ser renovado. E aí sim, quando o amor flui do coração, ele torna os relacionamentos sinceros e muito mais leve, muito mais descontraído. A gente não vai ficar todo momento desconfiado do outro, né? A gente vai entrar com muito mais paz e muito mais tranquilidade nas conversas. Pedro, ele aprendeu de uma maneira muito dura sobre esse tipo de amor que eu estou falando. Lembram que ele traiu Jesus, né? Ele negou Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse. Mas quando Jesus passou por ele, olhou nos olhos de Pedro, Pedro sentiu amor nos olhos de Jesus, né? E aí, claro, ele sentiu todo o perdão de Cristo. E isso resultou na restauração dele. Olha, irmãos, se você quer restaurar relacionamentos quebrados, somente com amor. Não existe outra maneira. Você não vai fazer isso com chantagem emocional, chantagem espiritual, com ameaças, não. Somente com amor. Pedro entendeu isso e que nós possamos também entender isso. E Pedro usa 2 palavras para se referir ao amor. Aqui, Filadelfia, pode ser Filadélfia no português, mas o termo grego aqui é Filadelfia. E ágape. O primeiro tipo de amor é o amor fraternal. É aquele amor que os irmãos lá, o Kiyoshi, o Gilson, as irmãs estão usando, né? É o amor que se doa ao outro. E esse amor, ele é expresso porque nós somos irmãos e irmãs em Cristo. Temos a semelhança. E a semelhança é justamente o mesmo Espírito que é derramado em nossos corações. O segundo tipo de amor já é o amor sacrificial, semelhante ao amor divino. E esse amor é expresso por pertencermos a Deus e podermos colocar de lado as nossas diferenças. Claro, a gente é diferente. E às vezes há aspectos da vida cristã que a gente vai pensar um pouco diferente, não é mesmo? Não tem problema nas questões secundárias da vida cristã pensarmos diferentes, mas desde que a gente tenha a mesma fé no Cristo ressurreto. Irmãos, naturalmente, e isso é o homem carnal, a pessoa carnal, nós somos naturalmente egoístas, de modo que Deus deve realizar um milagre a fim de dar esse amor. Nós não amamos naturalmente. Agora, o amor pelos irmãos é uma prova que nós somos nascidos de Deus. Sim, é uma prova. 1 João 4, 7 a 21. Nós somos filhos da obediência. E como filhos da obediência, nós temos que amar o próximo. E como tal, nós não devemos desejar viver em função dos desejos egoístas do velho homem. O nosso paradigma tem que ser Cristo, não a velha pessoa, não o velho homem. Interessante que a psicologia do sucesso leva as pessoas a manipularem os outros. E elas manipulam mesmo, na área das vendas, é com tapinha nas costas, é com falsas promessas, é com garantias, né? E elas fazem isso, o sorriso amistoso, muitas vezes, é apenas para obter o quê?
desejarem. Esse amor não é um amor sincero, mas porque ele vive, ele deseja vender algo. Ele é apenas uma expressão falsa de um amor, que deseja obter algo, seja venda, seja posição social, seja poder. Agora, o amor, ele precisa ser um amor sincero, pois a motivação aqui é dar. Eu quero dar de mim e não receber. E Jesus fala, olha, eu vim para servir. Eu vim para servir, não para ser servido. E ele demonstra isso lavando os pés dos seus discípulos. Amem aí nessa sessão de todo o coração. Olha só, a palavra coração, apesar de muitas vezes enfatizar o aspecto apenas emocional, emotivo da alma, no Novo Testamento ela vai se referir ao homem interior e real, ao nosso coração, aquilo que ninguém mais pode ver, ao homem interior e real, ao homem espiritual e à alma. Nesse caso, evidencia que o amor deve fazer parte da própria essência da pessoa. A própria Bíblia diz que Deus é amor. Ora, se Deus é amor em essência, e se eu tenho o Espírito de Deus derramado em meu coração, então o amor, ele precisa fazer parte da minha essência. Agora, amados, eu quero ouvir a voz de 2 ou 3 pessoas, né? Eu quero saber de você, né? Isso é uma participação voluntária. Lembrando que quem quiser participar precisa ativar lá o microfone, o som. E a pergunta é a seguinte, e aí vocês vão precisar ser bastante rápidos naquilo que forem falar. Há alguma área da sua vida que o amor precisa ser aperfeiçoado ou demonstrado de modo prático? Há alguma área da sua vida? Eu quero ouvir você nesse momento. Um de cada vez? Eu vou repetir a pergunta. Alguma área da vida que o amor precisa ser aperfeiçoado ou demonstrado? Oi? O Ney fala que é todas. Poxa, Ney, você tá mal, hein? Ai, ai, ai. A Cláudia também fez assim, em todas as áreas, né? Poxa vida. Maria Luísa, fala, por favor. olha, eu concordo. Acho que todas as áreas. A gente não está perfeito e precisa buscar isso em oração, em tudo. Mas uma coisa que o senhor disse bem no início aqui, eu acho que tem a ver comigo, que eu tenho orado muito, é que quando eu leio os frutos do Espírito, e no final é mansidão e domínio próprio, então essa é a área que me pega muito, porque qualquer coisa eu falo, sabe? Ah, não concordo. E se a palavra de Deus não diz aquilo, aí eu extrapolo. Entendi. Então, e uma das coisas que eu aprendi agora com o senhor nesse início aqui, é que eu oro muito a respeito disso, que eu preciso de mansidão e domínio, posso explodir, sabe? E com as pessoas de fora a gente sempre faz de uma maneira mais suave, mas em casa o Mané fala um negócio, eu já, não é assim, puf. Então eu tenho orado muito isso. E o que eu vi aqui, que o senhor disse bem no início, é que essas coisas a gente não tem. Eu estava orando pelo controle disso, mas eu não tenho que controlar, eu tenho que expulsar. Isso foi muito bom para mim, muito forte, e a minha oração vai mudar a partir de agora, e eu com outro entendimento.
penso que eu vou prosperar nisso porque eu estava pedindo só o controle, eu não tenho que controlar, eu tenho que expulsar. Então, essa área, e que faz parte do amor. Como é que eu posso demonstrar amor se eu tenho essa reação, entende? Perfeito. Muito obrigado pela sua participação, né? E o Mané vai agradecer, né? Mais uma pessoa, por favor? Pastor, bom dia pessoal. Bom dia. Eu entendi assim que esse amor que nós buscamos, na verdade, muitas das vezes para nos preencher. Vamos supor, eu amo chocolate, aí é uma coisa que vai me satisfazer, né? Por um momento tal, mas nós devemos buscar o amor ágape de Deus. Deus né, esse amor incondicional, né? Ele é paciente, bondoso, né? E então nós devemos encher dessa fonte, né? Para que todas as nossas áreas, dessa parte igual o pessoal está falando aqui, todas as áreas nós devemos ser cuidado desse amor. Então, se nós se preencher dessa fonte que é em Jesus, e aí sim nós podemos transbordar, e eu vou dar esse amor para minha esposa, para o meu filho. Agora eu entendi que a gente deve preencher de Jesus, nesse amor dele, para que nós possamos transbordar e passar para com os outros. Agora, e nessa área, bom, cada um tem que se refletir e ver. Eu tenho bastante áreas também para melhorar essa parte do amor. Muito legal, Juninho. Aquela ideia é a seguinte, imagina que nós somos um vaso, né? E Jesus é a fonte. Então, é claro, eu preciso me colocar debaixo da fonte, que é Cristo, e Ele é fonte de água viva, e eu preciso ser enchido. A partir do momento que eu sou enchido do amor dele, eu vou conseguir dar amor para os outros, tá? Amém. Essa é a lógica, tá? Gente, vamos continuar aqui, tá? Depois eu abro para mais uma participação, se alguém quiser falar. Aí o verso 23 diz o seguinte: vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus viva e permanente. Vocês foram regenerados, vocês foram renascidos. Isso é algo que aconteceu de fora para dentro. Nós não conseguimos produzir, amados, uma postura espiritual a partir da nossa natureza carnal. Isso é impossível. Porque a nossa natureza carnal, ela é de uma semente perecível, aquilo que perece, aquilo que tende a morrer. Assim, Pedro diz que fomos regenerados ou renascidos. Significa que nós recebemos uma ação de fora. E esse acontecimento é tão importante a ponto de Jesus afirmar que quem não é nascido, quem não é renascido, quem não é regenerado, não pode ver o reino de Deus. Somente com o novo nascimento é que eu posso, significa que a conversão, né, que são palavras sinônimas, é que eu posso ver o reino de Deus, é que eu posso receber a salvação. E Paulo falou algo muito parecido. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. É uma nova criatura. Você não é mais uma criatura velha, você é uma nova criatura. Porque as coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Tudo é tudo. Inclusive o nosso procedimento. Inclusive a nossa ação. É por isso que eu falei que há coisas que a gente não tem que controlar. Tem coisas que nós temos que expulsar das nossas vidas e pedir que Deus realmente nos dê direção a isso. A referência do renascimento surge como algo que já ocorreu na vida do cristão. E é a justificativa mais profunda que embasa o amor fraternal. Por que eu devo ter o amor fraternal? Por que eu preciso ter o amor fraternal? Porque eu nasci de novo. Pois com o renascimento, os cristãos, eu e você, nós nos tornamos da mesma família, irmãos. Nós somos irmãos e irmãs, independente se nós temos simpatia ou não pelos outros.
né? Ah, mas eu não gosto, eu não sou simpático com aquela pessoa. Claro, às vezes a gente não tem aquela simpatia. Mas, irmãos, isso não nos dá o direito de humilhar o próximo, de machucar o próximo, de ferir o próximo, de puxar o tapete do outro, né? Eu apenas, às vezes, eu tenho um tipo de percepção em algum aspecto que é diferente do outro. Mas eu preciso amar o próximo, como Cristo ama a mim e ao próximo. Renascimento também significa um novo começo de tempo, uma segunda retomada do início, mas simultaneamente significa um começo de um jeito diferente da vida antiga, um começo do alto, a partir do outro mundo. Isso envolve, por exemplo, aspectos que parecem que não tem nada a ver. Por exemplo, eu vou imaginar aqui, um comerciante tem lá um comércio de roupa ou de venda de qualquer coisa. E antes ele tinha o seu negócio e ele fazia do seu negócio um lucro, às vezes, desonesto, que sonegava, assim, que enganava o outro, né? Interessante, eu vou aqui usar o exemplo aqui, eu posso usar o exemplo do pastor Guto, porque ele já contou isso para mim. Ele falou que no passado ele vendia carros, né? O pastor Guto já vendeu carros. E ele falava o seguinte, olha, eu vendia bastante carro, bastante mesmo, mas eu sempre falava todos os defeitos do carro. Ele dizia, olha, o carro tem isso. Interessante, né? E ele vendia bastante, porque ele ganhava o coração das pessoas. Ora, ele fazia o negócio pelo motivo certo. E ele estava sendo cristão, mesmo vendendo carro. Então, irmãos, essa retomada de vida que Cristo permite a nós, ela envolve todas as áreas da nossa vida, inclusive a área profissional. Porque ele fala o seguinte, nós não renascemos de uma semente passageira, mas de uma semente incorruptível, uma semente que não morre, por meio da palavra de Deus. O sentido original aqui é renascemos do processo de semear pela força vital da palavra de Deus. O que vai dar esse novo início, esse novo impulso é a palavra de Deus. Significa que, assim como uma semente precisa ser semeada para nascer, assim a palavra, como uma semente, precisa ser semeada nos nossos corações para nascer. E aqui tem a ver um pouco com o evangelismo. Como que a palavra de Deus vai nascer no coração do outro, do vizinho, do amigo, se eu não for lá e semear essa palavra? Não tem como. Então nós fomos chamados também para semear a palavra de Deus no coração dos outros. Só que tem uma diferença aqui. Diferente do plantio na lavoura, cuja semente é plantada de modo transitório e corruptível, porque aquela semente um dia ela vai ser processada, ela vai ser colhida, ela vai ser transformada num fruto. A palavra de Deus, ela não é transitória, ela não é passageira, mas ela produz um fruto e esse fruto vai gerar vida para a eternidade. E interessante que Jesus ele se referiu a uma semente que foi jogada em 4 tipos de solo. Apenas um solo realmente gerou um fruto para a vida eterna. Às vezes a palavra é semeada num coração pedregoso, num coração espinhento, num coração que não vai dar fruto. Agora há um tipo de solo, que é um solo apropriado, e esse solo vai gerar um fruto e vai gerar um fruto para a eternidade. Agora, quem determina a qualidade da semente duradoura não é o evangelista, não é o pastor Guto, pastor Marcos, pastor não sei quem, não. Quem determina a qualidade da semente é o próprio Deus, porque a semente é duradoura, porque ela é proveniente de um Deus duradouro, um Deus eterno, um Deus que não se acaba. Aqui, quando fala em semente humana, irmãos, ela pode significar duas coisas. Ela pode significar descendência humana, que aponta para o pecado original, tá? Nós não somos frutos de uma semente perecível, e aqui essa semente perecível é uma semente humana,
e ela aponta para o pecado original, significa que os homens pecam por natureza, e isso é transmitido geração após geração de maneira sucessiva, tá? Então, quando um bebezinho nasce, ele já é herdeiro do pecado original de Adão, tá certo? Ah, mas pastor, e se aquele bebezinho morrer em algum momento, ele vai para o inferno? Não, de maneira nenhuma, irmãos, tá? Porque aquele bebezinho, ele está ainda na idade da inocência. O amor de Jesus, que cobre multidão de pecados, chega ao coração de um bebê também. Mais tarde, quando aquela criança tiver consciência do pecado, ela vai tomar, então, decisões livremente, então sim, tá? Então sim, ela vai poder decidir por Cristo ou não. Aí sim ela vai ser condenada por sua não aceitação ou recebida no céu pela sua aceitação a Cristo. Mas o bebê ainda está na fase da inocência. Mas nós fomos gerados de uma semente humana, e semente humana tem a ver aqui com o pecado original. Mas também pode significar qualquer tipo de esforço humano, inclusive um esforço religioso para dar um novo nascimento para a alma, tá? É aquela coisa assim, eu vou tentar ser bom, eu vou tentar fazer coisas, eu vou tentar fazer caridade para tentar alcançar algum tipo de mérito diante de Deus. Irmãos, a salvação não é pelas obras, tá? Se você acha que você vai fazer alguma coisa boa, e essa coisa boa vai te dar passagem, ingresso para o céu, não é assim que acontece. Porque quando nós falamos que a minha boa obra ela é suficiente para me salvar, eu estou anulando o sacrifício de Cristo. Agora, por que a gente faz boas obras? Nós fazemos boas obras porque nós somos salvos, porque nós amamos, porque nós temos o amor fraternal despejado, derramado em nossos corações. Tudo bem? Eu espero que essa parte ficou muito clara para você. Agora eu quero abrir para mais uma ou duas pessoas. Há alguma coisa da velha natureza que precisa ser deixada de lado e reiniciado de outra maneira? Falamos aqui que Deus derramou o amor em nossos corações, que nós fomos renascidos, e isso atinge todas as áreas da nossa vida. Há alguma área da sua vida que precisa ser deixada de lado? A Maria Luísa já deu um exemplo, mas se tiver mais alguma ou duas pessoas que quiserem falar, por favor, esse é o momento. 1 minuto para cada pessoa que queira falar. Bom, eu vou falar. Eu acho que uma parte que precisaria ser reiniciada algumas coisas que eu faço, que algumas condutas, é a parte crítica. Crítica. Porque eu acho que eu sou uma pessoa muito crítica, e isso eu preciso, assim, não creio que seria deixar de ser, mas ser de forma mais amável. Que nem Deus, ele também via coisa errada, mas ele não tacava pedra em tudo, né? Então eu acho que eu preciso ter um pouquinho mais de amor, ser menos crítica de forma que machuque as pessoas. Então é isso. Perfeito. Paty, muito obrigado, tá? Eu acho que esse o problema que você falou aqui é um problema de muitas pessoas, tá certo? Talvez da maioria de nós precisamos realmente submeter isso a Deus, tá? Muito obrigado. Olha só, o Ney Silva falou o seguinte: entendo que o amor é uma questão de fé, tendo em vista que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito de Deus. É isso aí mesmo. O Marcos Aurélio Alves Silva, eu acho que aqui é o Marquinhos, né? Ele diz: por isso Deus deixa 2 mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, fazendo o seu melhor. Exatamente. E o Gilson falou o seguinte: minha velha natureza é egoísta. Preciso procurar olhar para as necessidades dos outros. Legal, Gilson. E nós entendemos, né, que você já está fazendo isso, né? Mas se isso aumentar, ampliar, amém por isso. Que Deus possa te ajudar. Temos mais uma pessoa? Temos mais alguém? Fernanda, bom dia. Você
tem que acionar o teu microfone, né? Saiu fora. Tá, eu acho que não deu certo, tá? Então, no final, se alguém ainda tiver alguma coisa para falar, ainda vai ter um tempinho, tá? Vamos caminhar para o verso 24? Vamos retomar aqui? A palavra diz o seguinte: pois toda a humanidade, toda a carne, quando você lê humanidade, que é toda a carne, toda a pessoa inteira, é como relva, é como capim, e toda a sua glória como a flor da relva, a flor do capim. A relva murcha e cai, a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Toda a carne significa o ser humano natural em sua totalidade. Pensamento, desejo, vontade, sonhos, tudo. Embora o ser humano conheça muito de ciência, tudo vai murchar, tudo vai perder seu vigor, pois não passa de carne, mesmo em suas mais belas e nobres flores. Tudo murcha. Isso, irmãos, não é um prenúncio ou profecia do futuro, não. Mas a experiência de milhões de pessoas. Tudo um dia vai murchar. Irmãos, eu colhi essa flor aqui no jardim. Olha só que bonita, né? Estão vendo? Uma bela flor, né? Ela está tão bonita agora. Só que ela já não tem mais raiz, porque eu arranquei em algum lugar, né? Essa flor tão bonita, ela vai murchar. Um dia ela vai ser sombra do que ela já foi. Um dia nós não vamos mais ter lembranças disso. Assim, muitas vezes, as coisas que a gente faz, tá? A nossa própria vida. Só que nós temos uma herança guardada nos céus. Um dia nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, fizemos muitas coisas, um dia nós vamos morrer. Ou seja, tudo aquilo que a gente fez vai ficar para trás. Muitas coisas vão ser esquecidas. Agora, a nossa alma está guardada nos céus e é uma esperança eterna. Se evangelizamos e levamos alguém para Deus, isso vai ficar na eternidade. Muitas coisas vão ficar nesse mundo, assim como essa flor que vai perder o seu vigor. Precisamos olhar para o céu, e essa é a idade. Precisamos ter vistas à eternidade. Na primavera, muitas flores florescem e ficam muito bonitas, de fato. Quando o verão chega, elas vão murchar, elas vão perder o seu vigor, elas vão desaparecer. Tá? Estamos agora na época aí do, o outono chegando para o inverno, né? Muitas coisas vão perder o seu vigor, mas o ciclo vai continuar. Na vida da gente, muitas coisas vão se perder. Toda a glória se vai. É uma glória meramente temporária. Quantos jogadores de futebol, bons jogadores, que perderam sua glória e ninguém mais fala deles? Reis que já passaram, grandes autores. Muitas obras deles acabam ficando em termos de escrito, mas eles mesmos se foram. O mesmo, como ocorre com essa flor, acontecerá com o ser humano. Em contraste, a palavra de Deus permanece para sempre. Quando a palavra de Deus é anunciada, então um acontecimento sobrenatural de Deus ocorre. Você quer que alguma coisa fique eternamente, além da sua profissão, que um dia ela vai passar, pregue a palavra, se coloque debaixo da palavra, busque Deus. Isso não vai desaparecer. Pedro aqui nos desperta para contemplarmos a eternidade. A vida pode ser, sim, brilhante e atrativa por um tempo, mas como essa flor, um dia vai murchar e um dia ela vai perder o seu vigor. Os crentes da Ásia, amados, sofriam muitas perseguições. Logo, logo a intensidade das perseguições, as mortes, aumentariam. Eles reconheciam sim que a vida humana era muito frágil. A gente sabe quanto a vida é frágil. Quantas pessoas morrendo todo dia, aproximadamente por ano no mundo, morrem em torno de 50 milhões de pessoas. Todo ano. A vida é muito frágil. As propriedades que a gente tem passam. E as propriedades dos irmãos lá de 1 Pedro passaram. Muitas foram confiscadas. Muitos irmãos foram lançados em prisões e mortos. Eles sabiam que a vida era frágil como uma flor e muito transitória, tudo iria cair.
mas a palavra de Deus, ela permaneceria para sempre. A palavra de Deus permanece. E a palavra grega usada aqui para a palavra de Deus é rema, a palavra rema. No verso 23 aqui a palavra é logos, mas aqui nesse caso é rema. Aqui não há nada de sobrenatural nessa palavra, tá? É uma palavra sinônima, tá? Eu já escutei pessoas falar assim, vou dar uma palavra rema para você e tal. Às vezes aqui ela vai ser uma palavra sinônima, como logos, apenas para expressar algo. A palavra de Deus permanece para sempre. Pode ser logos, pode ser rema, não importa. É que a palavra de Deus, nesse contexto, é a mesma, é a que vai permanecer para sempre. Ele usa aqui a palavra de maneira intercambiável. Agora, nós, para caminhar para o final, tá? Depois eu vou citar aqui uma frase muito bonita de uma missionária chamada Amy Carmichael. Depois vocês vão poder pesquisar um pouquinho sobre ela. Eu quero saber de umas duas pessoas o que Deus mostrou e o que Deus falou para você nesse estudo. E que você também pode pôr em prática, tá? Umas duas pessoas, tá? E aí a gente caminha para o final. Quem gostaria? O Honda escreveu o seguinte: nas dificuldades e sofrimentos causados pelo Covid-19, a EBD Online foi uma das boas coisas que aconteceram. Obrigado a todos os que trabalham para que a gente possa ficar confortavelmente recebendo a palavra de Deus em casa com a família. Obrigado você, Honda, pela generosidade, pela participação, tá? É muito bom ter você aqui com a gente. Alguém, por favor? O que você pode aprender com o estudo hoje que você pode facilmente pôr em prática? Pastor, eu vou falar, é a Dina. Dina, por favor, Dina. Bom dia. Eu escrevi lá, mas eu vou falar. Na verdade, eu aprendi com essa aula de hoje que se a gente não amar a gente primeiro, a gente não vai conseguir amar o próximo. Porque Deus fala, ama teu próximo como a ti mesmo, né? Então, eu preciso primeiramente deixar Deus, esse amor de Deus entrar no meu coração, me aceitar como eu sou, para eu poder me amar, né? E agradecer a Deus por quem sou, né? Em Cristo Jesus, para poder amar as outras pessoas também, porque senão eu não consigo amar o próximo se eu não consigo me amar, né? Aquela coisa, né? Quando a gente olha no espelho e olha a nossa imagem, a gente olha a imagem de Deus, né? Porque nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Então, o que eu vi hoje e aprendi mais uma vez é que se nós amamos a Deus, né, e amamos a nós mesmos, vai ser muito fácil amar o próximo. E um amor sincero e divino, né? Não é um amor fingido, mas um amor sincero de Deus. Amém? Amém. Muito obrigado. Exatamente. Olha só, o Rodrigo e a Paula escreveram o seguinte: me lembrei do exemplo dado pelo pastor Guto em um culto sobre o vendedor de pipocas, que enche o pacote de pipocas a ponto de transbordar. Ele vai colocando sempre mais, né? O nosso amor deve transbordar e ser sincero. Assim conseguiremos atingir outros corações. Assim meu coração foi atingido e transformado. Recebi muito amor sincero quando iniciei minha vida cristã. Exatamente. Que nosso amor possa ser como a pipoca que transborda. A Elisa diz, aprendi muitas coisas. Uma delas é que não consigo amar as pessoas, a igreja, se eu tolero em mim a inveja, cobiça e outros. Ótimo, muito obrigado. O Gilson diz, a nossa vida é muito frágil. Uma doença pode me levar a qualquer momento. Nosso tempo é muito limitado. E sendo limitado, eu tenho que ter a semente de Deus, a palavra de Deus na minha vida constantemente. Ela não termina. Agora, para finalizar, Amy Carmichael, que constituiu na Índia uma obra de resgate para crianças, escreveu, entre outros princípios, para a sua comunidade caseira, o seguinte: quando o amor entre nós corre o risco de arrefecer, perder o calor,
quando se torna possível tolerar a mais leve sombra de uma palavra de desamor, então nossa comunhão começa a morrer. Desamor é fatal, mata mesmo. Ele é mais perigoso que uma serpente. Da mesma forma como uma pequeníssima gota de veneno de cobra rapidamente se espalha por todo o corpo daquele que foi inoculado, assim, basta uma gota do bilioso desamor no teu coração para que eu dissemine com terrível poder em toda a nossa família. Quer dizer, a falta de amor, ele contagia de maneira negativa, porque somos um corpo. Se descobrires desamor em algum lugar, deixa tudo de lado e conserta a situação, se possível, imediatamente. Tá? Se você percebe alguma área que não tem amor na sua vida, então vai lá e conserta, porque a falta de amor vai contaminar, e contamina mais que o coronavírus, não é mesmo? O Ney, então, diz o seguinte: cada dia mais preciso buscar mais e mais Deus em sua palavra para estar na presença dele. A face dele brilhará como Moisés, o brilho do amor. Então tá, vamos orar, vou convidar o Ney para finalizar em oração. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ter um domingo muito abençoado. Ney, por favor, ore por nós. Pai, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. E porque o Senhor nos amou primeiro, Deus, é estendido ao nosso coração, à nossa alma, a oportunidade de nos redimirmos, ó Pai, diante da Tua palavra, e nos entregarmos totalmente, ó Deus, a Ti, para que o Senhor flua através de nós e atinja as pessoas. Que cada dia mais eu possa deixar o meu ego, o meu egoísmo, o meu ser, e querer amar, ó Deus, a minha maneira. E deixar, ó Pai, tudo desse mundo que não me atrapalha no sentido do amar. Ó Deus, e em nome de Jesus, cada um de nós, ó Deus, sejamos semeados pela Tua palavra a cada domingo, a cada instante, para que essa transformação continue sendo realizada nas nossas almas e passamos a ser, ó Deus, verdadeiros testemunhos de Ti. Em nome de Jesus, eu Te agradeço pelos nossos pastores, pela palavra ministrada e por todos os irmãos, ó Pai, que estão, ó Deus, firmes, buscando a fé e o conhecimento. Em nome de Jesus. Irmãos, antes que você saia, o pastor Guto tem um recado para dar. Olá, pessoal. Cadê? Olá. Eu creio que essas aulas têm sido bênção, né, para todos nós. Tivemos aqui um acesso de 36 pessoas, 36 telas, né? Mas como muitos estão em casal aí, eu creio que deve estar passando aí basicamente umas 50 pessoas, né, Marcos, que estão assistindo, participando dessas aulas. A melhor forma de divulgar é quando você recebe o link. O link é sempre o mesmo, você já deixa salvo, gravado aí, compartilha com seus amigos, com parentes, com amigos, né? Com pessoas da igreja que às vezes não recebeu por WhatsApp. Então você distribui o link, convida as pessoas para participar. Eu creio que dessa forma a gente vai poder abençoar muito mais pessoas. Tá bom? Deus abençoe e tenham todos um ótimo domingo. Tchau, tchau. Irmãos, nos vemos domingo que vem, tá? Deus abençoe a todos e a todas. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Amém. Tchau. Tchau, pessoal. Bom domingo para todos. Com a bênção de Deus. Tchau, tchau. Obrigado, pastor Marcos. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado. Você deixou desligado? Não? Tchau, gente. Bom dia, obrigado Bom domingo para vocês. Amém. Tchau, Mané, Maria Luísa, que está na tela. Tchau, tchau. Obrigado, pastor Marcos. Valeu. Obrigado, Eugiro. Deus abençoe vocês. Para todo mundo, hein? Aprendi, viu?
Oi, Marisa, bom dia. Pastor Marcos, Margarete, Oi, saudade de Cláudia. vocês. Obrigada pelo convite, foi muito legal, muito importante. Eu fiz os teus estudos anteriores sozinha, tá? Já que não foi gravado, mas agora eu consegui participar. E me manda sempre que eu vou participar sim, muito bom. Obrigada. Ô, Cláudio, estou Um muito feliz por ter abração. você aqui, tá? Você é uma grande amiga, tá? Deus abençoe você, tá bom? Igualmente, Deus abençoe a todos. Oi, Cláudio, dá um abraço aí no Léo, na pequenininha, tá? Oi, Margarete, saudade, viu? Mando sim. Abração para vocês também. Tchau. Deus abençoe.